Você olha para um pequeno animal e pensa: isso não oferece perigo nenhum. Esse pensamento pode ser um erro fatal. Existem animais que parecem fofos, pequenos ou completamente inofensivos, mas possuem venenos, mordidas ou mecanismos de defesa capazes de colocar uma vida humana em risco. E alguns são tão pequenos que poderiam caber na palma da sua mão. Hoje você vai conhecer 10 deles. E o número 1 é tão pequeno e bonito que você provavelmente teria vontade de chegar perto. Se gosta de descobrir coisas que parecem mentira, inscreva-se no canal. Agora vamos ao número 10. 10 Baiacu. Ele parece um pequeno balão com olhos. Quando se sente ameaçado, pode inflar o corpo e ficar ainda mais estranho. O baiacu é um daqueles animais que parecem ter sido desenhados para um desenho animado. Mas existe um detalhe que muda completamente essa história. Algumas espécies de baiacu acumulam tetrodotoxina, uma potente neurotoxina. E ela não precisa ser injetada por uma mordida. O perigo aparece principalmente quando o animal é consumido. A toxina pode provocar formigamento, fraqueza, paralisia e, nos casos graves, paralisia dos músculos responsáveis pela respiração. E existe um detalhe assustador: não existe um antídoto específico para a tetrodotoxina. Por isso, dependendo da espécie, da quantidade e do preparo, aquele pequeno peixe que parece quase engraçado pode se transformar em uma emergência médica. Mas pelo menos você precisa saber que ele é perigoso. 9. Vaca. Uma vaca dificilmente aparece na nossa imaginação quando pensamos em animais perigosos. Ela está no pasto. Come capim. Anda lentamente. Parece completamente previsível. Mas uma vaca é um animal enorme, pesado e muito mais poderoso do que parece. Quando se assusta, se sente ameaçada ou tenta proteger um bezerro, pode reagir violentamente. Chifradas, coices e pisoteamentos podem causar ferimentos gravíssimos. E existe outro fator que torna esses acidentes especialmente perigosos: a familiaridade. As pessoas tendem a baixar a guarda perto de animais domésticos. É justamente aí que mora o problema. Um animal não precisa ter presas enormes nem veneno para ser capaz de matar. Às vezes, basta pesar centenas de quilos. 8. Javali. Filhotes de javali podem parecer quase fofos. Pequenos, peludos e com aquele focinho típico de porco. Mas adultos são outra história. Javalis possuem presas fortes e podem atacar quando se sentem ameaçados, principalmente se estiverem encurralados ou protegendo filhotes. E não estamos falando apenas de ferimentos superficiais. Existem registros médicos e forenses de ataques fatais de javalis. O problema é que, quando um animal desses decide avançar, você não está lidando com um porco doméstico. Está lidando com um animal selvagem, musculoso, rápido e equipado com presas capazes de produzir ferimentos profundos. E aqui está a armadilha. Quanto mais inofensivo ele parece, maior a chance de alguém se aproximar demais. 7. Casuário. O casuário parece uma mistura de peru gigante com uma criatura pré-histórica. Mas existe algo nessa ave que merece atenção especial. Suas pernas são extremamente poderosas e cada pé possui uma garra interna longa e afiada. Quando se sente ameaçado, o casuário pode saltar e desferir golpes com as pernas. Essa garra pode produzir ferimentos profundos, em situações extremas, pode ser fatal. O curioso é que o animal não está procurando seres humanos para atacar. Na verdade, normalmente prefere evitar conflitos. O problema começa quando alguém invade seu espaço, tenta alimentá-lo ou encurrá-la. É por isso que uma das regras mais importantes ao encontrar animais selvagens é também uma das mais simples. Não confunda aparência estranha com segurança. Porque o casuário pode parecer apenas uma ave exótica. Até decidir que você chegou perto demais. 6. Hipopótamo. Sim, ele é enorme. Então talvez você esteja pensando: como alguém poderia achar um hipopótamo inofensivo? A resposta está no comportamento. Quando vemos um hipopótamo na água, ele parece um enorme animal preguiçoso descansando. Mas esse gigante é extremamente territorial.
principalmente quando está protegendo seu espaço ou seus filhotes. Hipopótamos possuem mandíbulas enormes, dentes gigantes e uma força impressionante. Eles também conseguem correr muito mais rápido do que a aparência pesada faz parecer. E existe uma diferença importante entre ele e muitos predadores. Um leão pode perseguir uma presa para comer. O hipopótamo pode atacar simplesmente porque você entrou em uma área que ele considera sua. É por isso que comunidades que vivem próximas a rios e lagos precisam tratar esses animais com enorme respeito. E agora chegamos a um animal tão pequeno que você provavelmente poderia passar por ele sem perceber. 5. Lonomia. Imagine caminhar por uma área de mata e encontrar um tronco coberto por pequenas lagartas. Você talvez nem dê importância. Esse é exatamente o problema. As lagartas do gênero Lonomia podem ficar agrupadas nos troncos e se confundem facilmente com o ambiente. Mas suas cerdas podem liberar um veneno capaz de provocar alterações graves na coagulação do sangue. Em casos graves, podem surgir hemorragias e complicações que podem levar à morte. E isso não é apenas uma história distante. No Brasil, acidentes com lonomia são conhecidos há décadas e levaram ao desenvolvimento do soro antilonomíaco pelo Instituto Butantan. Entre 2007 e 2017, foram registrados mais de 42 mil acidentes com lonomia, incluindo casos graves e mortes. O detalhe mais assustador é que o perigo pode começar com um simples contato. Você não precisa ser perseguido. Não precisa ser mordido. Basta encostar. 4. Peixe-pedra. Imagine caminhar em águas rasas. Você olha para o fundo e vê uma pedra. Pisa. E descobre tarde demais que aquela pedra tinha olhos. O peixe-pedra é um dos mestres da camuflagem. Seu corpo pode se parecer tanto com uma rocha ou um pedaço de coral que é extremamente difícil identificá-lo. Escondidas em suas costas estão espinhas capazes de inocular um veneno extremamente potente. A ferroada pode causar uma dor intensa e o envenenamento pode produzir efeitos graves. O mais assustador é justamente a combinação. Camuflagem perfeita mais espinhos venenosos mais um animal que pode permanecer parado. Você não precisa tentar capturá-lo. Você pode simplesmente não perceber que ele está ali. E se uma pedra pode ser perigosa, espere até conhecer o próximo animal. 3. Caracol do cone. Poucos animais parecem menos ameaçadores que um caracol. Ele se move lentamente. Não tem aparência de predador. E sua concha pode ser tão bonita que algumas pessoas podem ter vontade de pegá-la. Só existe um problema. Algumas espécies de caracóis do cone possuem um mecanismo de ataque extremamente sofisticado. Elas utilizam uma estrutura semelhante a um pequeno arpão para injetar veneno. E uma das espécies mais perigosas, o Conus geographus, possui um veneno capaz de paralisar suas presas rapidamente. Já foram atribuídas mortes humanas a caracóis do cone. O ataque pode provocar dormência, fraqueza, dificuldade para respirar e paralisia. E existe uma regra simples. Não pegue uma concha viva apenas porque ela é bonita. Porque aquilo que parece uma pequena lembrança de praia pode estar carregando uma das armas químicas mais impressionantes do oceano. Mas se você acha que isso já é assustador, o próximo animal é ainda menor. 2. Aranha a funil australiana. Ela não tem o tamanho de um monstro. Na verdade, para muita gente, uma aranha pequena pode parecer apenas mais um animal que deveria ser evitado. Mas algumas espécies de aranhas de funil australianas possuem veneno extremamente perigoso para seres humanos. O veneno pode afetar o sistema nervoso e causar sintomas graves. E existe algo especialmente assustador: a rapidez. Algumas espécies são capazes de produzir envenenamentos potencialmente fatais sem tratamento adequado. Mas existe uma boa notícia. O desenvolvimento de antivenenos e o atendimento médico moderno reduziram drasticamente o risco de morte. Ainda assim, a mensagem continua sendo simples. Uma aranha não precisa parecer gigantesca para ser perigosa. Só que nenhuma delas prepara você para o número 1. Porque o próximo animal é pequeno. É bonito. E sua mordida pode ser quase imperceptível.
Polvo de anéis azuis. Imagine encontrar um pequeno polvo em uma poça de maré. Ele é minúsculo, bonito, e quando está tranquilo, pode até parecer discreto. Mas quando se sente ameaçado, aparecem aqueles anéis azuis brilhantes. É um aviso. E ignorar esse aviso pode ser uma decisão terrível. O polvo de anéis azuis pode carregar tetrodotoxina, uma neurotoxina extremamente potente. Uma mordida pode ser quase indolor. E esse talvez seja o detalhe mais assustador de todos. A pessoa pode nem perceber imediatamente o que aconteceu. Depois podem surgir dormência, fraqueza muscular e paralisia. Nos casos graves, os músculos responsáveis pela respiração podem parar de funcionar. E não existe um antídoto específico. O tratamento depende principalmente de suporte médico intensivo até que o organismo consiga eliminar a toxina. Existem poucos casos fatais registrados, porque encontros e mordidas são raros. Mas o perigo é real. E isso torna o animal ainda mais impressionante. Um pequeno polvo que cabe na palma da mão pode possuir uma defesa química capaz de colocar uma vida humana em risco. E talvez essa seja a maior lição desta lista. Na natureza, tamanho não significa segurança. A aparência não revela necessariamente o perigo. E um animal aparentemente tranquilo pode possuir mecanismos de defesa que levaram milhões de anos para evoluir. Então, da próxima vez que encontrar um animal selvagem que pareça bonito, pequeno ou inofensivo, talvez seja melhor fazer exatamente o que a natureza espera. Observar de longe. Porque alguns dos animais mais perigosos do planeta não precisam parecer monstros. Eles só precisam que você chegue perto demais. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E agora me diga: qual desses animais mais surpreendeu você? Porque a natureza ainda tem muitos outros segredos esperando para aparecer no próximo vídeo.